Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muito prazer, com muita satisfação que nós estamos aqui juntos para o nosso 26º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. E tem sido muito gratificante estar dividindo esse projeto com cada um de vocês. E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura, vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, os capítulos 5, 6, 7 e 8. Lembrando que entramos ontem numa nova era bíblica, a era do nascimento de Israel. Então nós vamos hoje dar sequência, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora, já dê o joinha, já dá o curtir aqui nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele possa divulgar, possa multiplicar, espalhar esse conteúdo por toda a internet e assim nós possamos alcançar mais pessoas para a leitura e o estudo da palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus uma bênção na nossa leitura no dia de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da palavra, que o Senhor acrescente mais e mais às nossas vidas, a bênção que vem da tua eternidade. Pedimos que o sangue de Jesus nessa hora faça separação entre a nossa vida e o mundo, e que sejamos voltados, Senhor, para aprender da tua palavra. Nos perdoa os pecados, ó Deus, nos conceda a comunhão, a libertação, e que assim nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos direto para a nossa leitura. Então, Êxodo, capítulo de número 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles. Dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como dantes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos? E eis que os teus servos são açoitados? Porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, darei a conta dos tijolos. Então
Os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Louvado seja Deus. Vamos seguir? Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão e Izar e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri.
E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab, e a Abiú, e a Eleazar, e a Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então Moisés, perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles, as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que são no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que são no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão
fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Louvado seja o nome do Senhor. Indo para o nosso último capítulo de hoje, Êxodo capítulo de número 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre tua cama, e às casas dos seus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor para que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo,
Eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã este será o sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, aqui nós terminamos mais um dia de leitura, né, e temos aprendido muito com essas leituras, está sendo muito gratificante. Então, já começa um embate ali entre Deus e Faraó, né? Então, Faraó com a sua teimosia, Faraó com a dureza do seu coração, mas Deus ele começa a entrar com providência. Deus ele começa a deixar os seus sinais. Deus ele começa a mostrar o seu poder, né? Então, tem sido maravilhoso compartilhar dessa experiência com cada um de vocês. Então, meu muito obrigado para cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E não esqueça, deixa aqui nos comentários qual versículo da leitura de hoje mais te impactou, mais marcou a sua vida. Qual versículo da leitura de hoje te fez refletir um pouco mais? Né? Então, coloca aqui, né? Digite aqui nos comentários qual o versículo, coloque aqui aquilo que você aprendeu na leitura de hoje, né? Resuma isso numa frase, qual foi o ponto central, qual foi a maior lição que o Senhor te deu, que o Espírito Santo te revelou. Então, compartilha conosco, porque é um aprendizado mútuo. Nós aprendemos, eu aprendo daqui, você aprende daí, e nós aprendemos juntos, conforme nós vamos desenrolando a leitura da palavra do Senhor. Tá certo? Então é com grande alegria que aqui eu me despeço e peço que você se inscreva no canal, que você ative a solicitação ali o sininho, né? Ative ali as notificações para que você possa estar por dentro sempre que a gente tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? E não esqueça, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder. E vamos alcançar mais pessoas, né, para o Plaboc, para que esses sejam edificados, transformados, renovados e vivificados pela palavra de Deus. Então, que Deus assim nos abençoe e nós vamos orar, né? Precisamos orar e agradecer a Deus por mais essa leitura, por mais esse dia de leitura. Então eu te convido a fechar os olhos agora para que possamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pela leitura da tua palavra, porque em mais um dia o Senhor nos ajudou a vencer. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos permitiu continuar com esse projeto. Te damos graças porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Te adoramos, porque o Senhor tem segurado na nossa mão, tem nos dado essa oportunidade. Muito obrigado pelos mistérios revelados na tua palavra no dia de hoje. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, os seus estudos, a sua vida profissional, o seu ministério.
né, tudo aquilo que você faz, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vocês e que em tudo o nome do Senhor seja em nós glorificado. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Tchau, tchau.